Queridos, é o seguinte, né? Muitas pessoas elas ficam pensando em como acessar o sobrenatural. Por que determinadas pessoas acessam o sobrenatural e por que outras não acessam? Será que Deus... Algumas pensam assim, será que Deus faz diferença de pessoas? Será que alguém tem um chamado mais importante do que o meu? Será que Deus ama mais aquela pessoa do que a mim? Eu me lembro que recentemente, acho que foi o ano passado, na verdade foi o ano passado, eu me encontrei com o dono de uma empresa, um inglês. E nós sentamos na mesa ali no meio do jantar, eu fui conhecê-lo ali naquele jantar, e ele sentou do meu lado, e sei lá como surgiu a conversa, porque a conversa para crente surge, principalmente as conversas evangelísticas, né? E eu comecei a falar de Deus com aquele homem que nunca tinha ouvido falar de Deus. E eu comecei a falar com ele, e falou assim, mas meu Deus, como é real, eu vejo que você ouve a Deus, eu vejo que de fato, essa experiência que você está falando, ela é real. Mas eu já tentei, eu já quis, mas a experiência ela nunca veio para mim. Por que essa experiência não veio para mim? Será que Deus ama você? Será que eu não sou importante para Deus? Imagina, o cara é dono de uma empresa, né? Mas ele está preocupado de se é uma pessoa importante ou não para Deus. E que Deus jamais falou com ele. Sabe, meus amados, mas às vezes o que é mais triste para mim é quando um crente que já está há tempos dentro da igreja, ele também não tem essa experiência profunda com Deus. Aliás, não são muitos os crentes que adentram nessa esfera espiritual. Não são muitos crentes que deveriam ser para todos nós. Essa é a verdade, é isso que eu quero liberar já sobre a sua vida nessa noite. É para todos, mas nem todos acessam. É como se você ganhasse um presente e você tivesse que abrir aquele presente estivesse sempre diante de você, mas você nunca desemburasse aquele presente. O Senhor tem um presente para você nessa noite, meu querido. Mas tem uma parte sua que ela é extremamente importante nisso. Você tem uma vida. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Tudo que você vai fazer com a sua vida, você tem uma chance de fazer. O que você faz aqui hoje nos seus dias, isso impactará a eternidade para o bem ou para o mal. Para céu e para inferno. Para tudo. Mas é triste ver um crente que por um momento da sua vida, ele não consegue acessar. Porque ele não usa a sua vida de maneira adequada. Ele não usa a sua vida em prol desse reino. Ele não entende o que ele tem que fazer com a vida dele. E o que eu quero falar com você nessa noite é o que você deve fazer com a sua vida, para que a sua vida seja um lugar aprazível a Deus. Para que Deus tenha vontade de abrir esferas para você, que vão mudar completamente a sua história e a sua vida, que você nunca imaginou. E para falar sobre isso, eu vou falar de um texto aqui, de homens que tinham tudo, como nós que estamos dentro da igreja, homens que eram os religiosos, homens que detinham a chave da ciência. Né? No capítulo de Lucas, capítulo 11, Lucas 11, no versículo 52, diz que esses homens tinham o conhecimento das coisas de Deus. Era para que eles entrassem no lugar, mas eles não entravam e impediam com que os que estavam entrando entrassem no lugar por alguns motivos. Então, o que está escrito aqui em Lucas capítulo 11, versículo 52, diz assim: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência. A eles foi entregue os oráculos de Deus, as revelações de Deus. Tudo que vinha da parte do céu a esses homens foi entregue. Contudo, vós mesmos não entrastes no reino, no sobrenatural de Deus, nas coisas do céu, e impedistes os que estavam entrando. E por que esses homens não entravam e também impediam os que estavam entrando? O Senhor Jesus, nos versículos anteriores aqui, e nos posteriores a esse fato, ele vai nos dizer algumas coisas, vai nos dar algumas pistas. E diz aqui no versículo 42 do capítulo 11 ainda de Lucas, diz assim:
Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças. Eles faziam muitas coisas que acontecem dentro da religião, da igreja. Davam dízimo. E desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis sim dar os dízimos e as ofertas, porém fazer estas coisas sem omitir aquelas que é a justiça e o amor. Primeiro, eles não deixavam o evangelho transformar a vida deles. Eles não deixavam a palavra de Deus mexer com eles. Eles não deixavam a palavra de Deus entrar e causar um impacto na vida deles. E ainda o Senhor Jesus diz: ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações na praça. A vida dele eles usavam para a glória, para as coisas desse mundo terrestre, passageiro, sistêmico do reino da Babilônia. O que eles queriam eram lugares, posições. Ai de vós como sepulcros invisíveis, e aí não importa o 44, aí eu quero pegar o 45. E aqui vai ter uma chave importante. Ele diz: então respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: mestre, dizendo estas coisas também nos ofendes a nós outros. Porque ele começa a perceber que eles, os escribas e os intérpretes da lei, eram como os fariseus. Então está ofendendo, estamos no sentido ofendido com esse discurso, Senhor Jesus. Ele diz: mas ele, Jesus, respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Queridos, uma coisa me saltou à mente e aos meus ouvidos pela voz do Senhor hoje, quando eu li este versículo. Esse versículo me mostra uma coisa: todas as coisas estão latentes aos olhos do Senhor. O Senhor Jesus está nesse contexto, está com eles aqui. Às vezes nós levamos uma vida, queridos, como se o prestar contas para Deus fosse só num dia quando Ele vai voltar. Se for só num dia quando Ele vai voltar, como nós estaremos nesse dia que Ele vai voltar? Será que nós estaremos de alguma forma bem quando Ele voltar? Porque o Senhor Jesus está no meio deles e as coisas que não estão boas deles, elas se tornam manifestas. Ele está dizendo: vocês estão colocando fardo pesado nas pessoas, mas vocês não estão vivendo o Evangelho. O Evangelho não está causando mudança de justiça, não está causando mudança de amor no coração de vocês, não está causando mudança de vida em vocês. E então o Senhor Jesus, no capítulo 12, vai dizer uma outra frase. Posto que, versículo 1, milhares de pessoas se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Esses homens que não acessam o reino, não acessam o sobrenatural, são homens que usam a sua vida pelas coisas desse mundo e agem colocando fardos nas pessoas do que eles têm que fazer, mas eles mesmos não movem esses fardos e são hipócritas. Dizem e não fazem. Falam para os outros fazerem e eles mesmos não fazem. Não vivem o Evangelho, conhecem tudo do Evangelho, mas não vivem esse Evangelho. Não deixam o Evangelho causar real mudança em suas vidas. Nada há, e Jesus diz: acautelado do fermento da hipocrisia, nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. O Senhor Jesus está diante deles e está dizendo: vocês são sepulcros caiados, vocês são homens que não vivem, vocês atam fardos pesados e eu estou diante de vocês. Queridos, nós temos que ter consciência que todos nós estamos e estaremos diante do Senhor. A Bíblia diz: a palavra é viva, Hebreus 4:12, e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Pensamentos e propósitos do coração. Nada do que nós pensamos ou que fazemos com um determinado propósito ou motivações no coração estará oculto diante dele. Por isso o Senhor Jesus fala: muito cuidado com um pequeno fermento, porque um pequeno fermento, ele leveda, ele contamina toda a massa.
É por isso que o Senhor Jesus tira aquele homem na época da Páscoa, em 1 Coríntios capítulo 5, do convívio da igreja, o homem que possuía a mulher do seu próprio pai. Porque um pouco de fermento, um pouco de prostituição, prostituiria toda a igreja. Então, o fermento precisa ser tirado das nossas vidas, queridos. Nós precisamos arrancar o fermento. Porque diante dele, tudo é patente aos olhos dele. Tudo é revelado aos olhos dele. Não há nada oculto que não venha a ser revelado diante do Senhor Jesus. E essa consciência espiritual, se você quer de fato acessar sobrenatural, você precisa arrancar essas coisas da sua vida. Você precisa fazer com a sua vida aquilo que Deus destinou você para fazer. Porque ele diz aqui, versículo 3, porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz. Diante de Deus tudo é luz, não há trevas nenhuma. E o que disseste aos ouvidos, imagina, queridos, a gente quando chegar diante de Jesus, eu fico me imaginando, eu imagino o seguinte, né? Como a gente é nu diante dele. Como ele sabe de tudo de nós, queridos. O Senhor Jesus em Apocalipse, capítulos 2, 3, ali, ele está falando com as igrejas. Ele está falando com as igrejas assim, eu sei a sua obra boa, eu sei que você resiste aos falsos judeus, eu sei que você tem doutrina, eu sei que você é fiel até a morte, eu sei tudo de bom de você. Mas eu sei também o que não está bom. Eu tenho, porém, contra ti que você deixou o primeiro amor. Eu não consigo entender, meus filhos, meus queridos que estão me ouvindo nessa noite, pessoas que andam com Deus e elas não são mais corrigíveis, não se tornam pessoas mansas, Deus não está tratando com elas. Querido, o Senhor Jesus, ele está andando no meio do candeeiro, que é a igreja. E ele está mostrando para a igreja o que está bom e o que não está bom. Ele vai mostrar sempre. Porque o Senhor Jesus quer levar você a um caminho específico. Eu vou chegar nele já já. E ele diz mais uma frase aqui. Ó. Digam, pois, amigos meus, versículo 4, não tem mais os que matam o corpo. E depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Ele diz ainda, não se vendem 5 paráis por usar, entretanto, nenhum de vós cairá no esquecimento. Deus cuida de você. Mas ele está dizendo assim, olha, não tema algo que pode acontecer com esta vida que eu te dei aqui. Não tema as coisas desse mundo, não tema. Mas eu te dei uma vida para você fazer algo específico com essa vida. E a sua alma vai gritar diante desse específico que eu vou te dizer agora. O específico que eu vou dizer agora está alguns capítulos para frente. Em Lucas 23, a partir do versículo 27. Lucas 23, 27. Tenho 10 minutos, ô glória, vamos chegar no final da mensagem. Para a mensagem, depois nós vamos entregar, o Felipão vai entregar recado, já se liga aí na dimensão. Versículo 27 diz, seguia a Jesus numerosa multidão. Muitas pessoas na igreja seguem Jesus. Mas quem anda com ele é diferente. Uma multidão seguia Jesus. Pois Jesus dizia uma palavra mais dura, de mais compromisso, de mais entrega, de mais mudança de vida, e a multidão deixou. Aí ele pergunta para os 12, e vocês 12? Estão lá em João capítulo 6. Também querem me deixar? E graças a Deus pelo Pedrão, né? De Pedrão diz, só tu tens as palavras, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu estou aqui pela tua palavra. Eu quero a tua palavra. Eu escolhi da minha vida deixar tudo para te seguir. Eu tive uma pesca maravilhosa que o Senhor mesmo me deu. Mas quantos têm uma pesca maravilhosa que o Senhor mesmo deu e aquela pesca vira a vida dela? Pedro não, ele reverteu tudo aquilo em prol do reino. Você já está começando a entender onde eu vou chegar. Então ele diz, seguiu a numerosa multidão do povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam, olha o que está acontecendo com Jesus. Olha o que está acontecendo com ele. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis. Dias difíceis virão. Que não geraram nem amamentaram. Nesses dias, que você vai ter que decidir o que fazer com a sua vida, dirão aos montes, cair sobre nós.
dias difíceis. E aos outeiros, cobri-nos, porque está muito difícil aqui, está difícil de aguentar. Porque se em lenho verde, em mim, que estou cheio de água, estou no início de tudo, fazem isso, o que vão fazer agora comigo, me matar, me desprezar, que será do lenho seco vocês que nem vida dentro de vocês têm? Estão clamando por uma vida que é passageira, e eu estou falando de uma vida que é eterna. E também eram levados outros 2 malfeitores com ele. Na cruz, eu vou simplificar. Na cruz, queridos, quando Jesus toma uma decisão, vou ler 2 palavras antes. Em João capítulo 12, diz um versículo só. Ele fala assim: é chegada a hora de ser glorificado. Quer ver glória? Se você quer ver o sobrenatural, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você só pode acessar reino com morte. Você só pode conhecer poder de glória e de ressurreição se você morrer. Se você não morrer, você nunca vai acessar o poder da glória do sobrenatural de Deus. Se você não morrer para essa vida de... Queridos, muitos pensam assim, eu já nasci de novo, acham que no novo nascimento está tudo resolvido, eu entreguei minha vida para Jesus, falei, Senhor Jesus, aceita o Senhor como Salvador pessoal da minha vida, e está tudo resolvido, eu tenho acesso no reino, mas nunca acesso o reino. Quem não nascer de fato de novo não pode ver o reino. E para nascer de fato de novo, você tem que morrer primeiro. Tem que haver uma morte profunda. Morte para tudo aquilo que os fariseus gostavam. De tudo aquilo que eles gostavam desse mundo. Eles escolheram a vida desse mundo, a vida do céu. E para você escolher a vida do céu, queridos, a vida desse mundo, ela tem que morrer de fato para você, de verdade. Por isso muitos não acessam o sobrenatural. E queridos, há muitas pessoas que chegam na cruz, até chegam na cruz. Mas aí lá na cruz tinham pessoas que tiravam sarro. Escarneciam de Jesus. Você não é filho de Deus? Desce daí. Sabe por quê, queridos? Quando você tomar uma atitude de verdadeira morte na sua vida, amigos seus aí vão falar assim, não vai mais pra balada, virou um crentinho bobo. Vão tirar sarro de você. Vão falar, se você é filho de Deus, então prova que você é filho de Deus, desce aí dessa cruz. Desce aí dessa cruz. Não morre, não. Sabe o que acontece com muito crente, queridos? Ele não morre nunca, ele agoniza. Ele está na cruz, ele está lá quase morrendo, mas ele nunca morre. Aquele pecado ainda o assedia, aquela área ele não trata, aquilo que Deus está apontando ele não deixa. Muito crente, ele não deixa Deus ir no limite com ele. Ele não deixa Deus de fato matá-lo, porque Deus só vai poder ressuscitar você. E você só vai poder dar fruto de fato na sua vida. Você só vai poder adentrar no sobrenatural quando áreas da sua vida, ou adentrar mais fundo no sobrenatural, quando áreas da sua vida de fato forem subjugadas. Então, cuidado com as vozes quando você está na cruz. Há vozes que você ouve. Isso não, eu vou até aqui, mas isso aqui não. Eu vou até ali, mas isso aqui não. E áreas que você priva de estar com o Senhor. Note o que o Senhor Jesus diz em João capítulo 10, fica ali em João capítulo 10, ele diz o seguinte, deixa eu achar aqui o versículo. Diz assim, no versículo 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Jesus tinha controle da vida dele, queridos. Deus te deu uma vida para você controlar ela no reino. E ele diz uma segunda frase, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Você recebeu uma vida. E essa única vida que eu falei que você vai dar conta dela, você tem que escolher espontaneamente a dar. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Todo crente que morre também tem um mandato do Pai de ressuscitar e ver o reino do Espírito. E então, voltando lá no Lucas 23, o Senhor Jesus diz aqui, então no versículo 46, Jesus clamou em alta voz e diz a seguinte frase,
que é a frase que você precisa dizer nessa noite. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Há uma decisão importante de quem quer acessar o sobrenatural. É perder o controle pleno dessa vida da terra e garantir um controle pleno da vida do sobrenatural, crendo que Deus é poderoso para abrir. Porque no sobrenatural que vai acontecer, o que está no capítulo 24, já não há controle. Jesus está numa sepultura, foi lá até o inferno por mim e por você, lá no Hades, venceu Satanás, tomou a chave da mão dele, voltou no primeiro dia da semana, ele está ali. As mulheres estão lá no templo com ele, e no versículo 5, estando eles possuídos de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, os anjos, por que buscar entre os mortos ao que vive? O que Deus está falando é, quer ter acesso a anjos? Quer ter acesso ao sobrenatural? Você quer ter acesso à pedra que foi removida sem mão de homem? Você quer ter acesso a coisas que só o sobrenatural pode fazer? Então você precisa tomar essa decisão de Jesus aqui, ó. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É por isso que, para encerrar, falta 2 minutos, eu vou encerrar dentro do tempo. É por isso que o que acontece no ano da morte de um rei, acontece no ano da morte do rei Uzias. Isso. No ano da morte do rei Uzias, quem era Uzias? Vou te falar quem era Uzias. Aqui no capítulo 26 de 2 Crônicas 26, no versículo... Eu vou ler uns versículos antes, 14 e 15, só para você pegar o contexto. Uzias criou o exército mais poderoso da terra. Era um exército poderosíssimo. Não podia ser abalado. Preparou-lhes Uzias para todo o exército. Escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama desse rei Uzias, Israel, até muito longe, tão poderoso era esse rei, porque foi maravilhosamente ajudado, até que esse rei se tornou extremamente forte, forte na vida deste mundo, forte no império que ele construiu. Mas diz no 16, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E fazendo uma longa história curta, os sacerdotes falaram, você não pode oferecer incenso, você não é sacerdote. E ele fica irritado com isso, a lepra pega na testa dele. E aí em Isaías, no capítulo, e para encerrar, no capítulo de número 6, diz assim, que no ano da morte desse rei soberbo, desse rei apegado a essa vida, desse rei que construiu um império poderoso, um exército que ninguém podia bater, cuja fama se espalhou pelo mundo inteiro, no ano da morte desse rei soberbo, o sobrenatural, a hora que eu mato a soberba, os meus olhos abrem. Enquanto a soberba está na minha vida, os meus olhos fecham, a soberba sai da minha vida. Essa é a área que Isaías precisava contemplar. Soberba é uma delas, orgulho é outra delas, mentira é uma, prostituição é outra. Não importa qual é a área que você segura e você usa a sua vida, se é desejo de possuir coisas. Eu não sei qual é a sua área, cada um tem a sua área. Mas o que está dizendo é, no ano da morte do rei Uzias, o sobrenatural se abre. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Na hora que ele mata algo de soberba na sua vida, o sobrenatural se abre para ele. Isaías vê o céu aberto. E então ele é curado dos lábios impuros que ele tinha. Por quê, queridos? Porque ele desejou morrer, ele desejou o trono, ele desejou o sobrenatural. Então o anjo sai do altar e vem tocar a língua dele, a boca dele, porque ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram os querubins no trono, e os serafins no trono, dizendo, santo, santo, santo. Quando ele contempla a santidade de Deus, aquela santidade vai transformar a vida dele. Queridos, eu quero dizer para você, você está aqui nessa noite para acessar esses lugares. Eu estou abrindo porta desses lugares para você, mas eu estou dizendo para você entrar em determinados lugares do Espírito, ou do espiritual.
é necessário uma renúncia muito profunda. Se você quer o sobrenatural de Deus, você tem que desistir das coisas dessa vida de fato e de verdade. Você tem que de verdade decidir morrer. Você tem uma vida na sua mão, é a sua vida. E quem tem controle sobre a sua vida é você. E você entrega esse controle na mão dos demônios, na sua própria mão ou na mão de Deus. Deus deu uma autoridade para você viver essa vida. Algumas pessoas têm a vida encurtada sem nunca experimentar aquilo que Deus quer. Grande parte da igreja passa pela igreja sem nunca entender o propósito de vida. O propósito do reino dos céus. Imagine o seguinte que eu quero dizer para você nessa noite. Você já pode viver o sobrenatural de Deus, o reino de Deus, hoje. Você não precisa esperar amanhã. Deus está querendo que você movimente coisas do Espírito hoje. Ele quer que você acesse coisas do Espírito hoje. Eu estou liberando visão de anjos hoje, em nome do Senhor Jesus, para aqueles que morrem. Porque quando Jesus está morto, olha, queridos, que tremendo que é. Jesus tem controle sobre como está a sua sepultura. Mas anjos de Deus vão lá para remover pedra. Ou da glória a Deus, queridos. Tem anjo removendo situações intransponíveis para aquele que de fato quer morrer. E eu quero dizer para você nessa noite que o controle do seu espírito tem que estar na sua mão e fazer como o Senhor Jesus. Olha, a minha vida ninguém atira de mim. Eu espontaneamente a dou. Eu pego a minha vida aqui, eu tomo uma decisão nessa noite. Senhor, eu quero de verdade. Eu não quero mais agonizar na cruz. Eu não quero ficar escutando vozes na cruz de que, mas esse pecadinho, deixa eu tirar minha mão só um pouquinho aqui para fazer uma coisa com a minha mão que eu quero fazer. Deixa eu tirar minha língua para falar um pouquinho. Bota a tua língua na cruz. Morre. Para de agonizar, porque você só pode contemplar sobrenatural quando você de verdade morrer para o natural. É só dessa maneira, queridos, não existe outro caminho. E o Senhor Jesus, mais uma vez, nos ensina o caminho. Isaías nos ensina o caminho. Isso que eu estou dizendo para você, se você fizer isso, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, eu não tenho dúvida, que Deus vai se agradar de você. Eu não tenho dúvida que Ele vai querer abrir portas para você. Eu não tenho dúvida que Ele vai querer te levar em lugares que você nunca imaginou que você pudesse entrar. Eu não tenho dúvida que você vai poder contemplar a cidade maravilhosa do céu, a Nova Jerusalém. Mas isso é para quem quer. É para quem quer de fato render toda a sua vida, render completamente a Ele. Nessa noite, querido, para de agonizar. Eu não sei qual é o pecado que te assedia. Tinha um pecado que assediava Isaías. Ele falou, tem impureza nos meus lábios, assim como Uzias era um soberbo. Eu também falo da minha boca o que eu quero. Eu falo com arrogância. Eu habito no meio de pessoas que falam mal. Mas eu, a partir de agora, eu quero uma mudança nos meus lábios. E então Deus pode pegar um lábio de alguém que é impuro nos lábios e transformar ele no maior dos profetas da história que falou sobre o Messias, que falou das coisas da glória de Deus, que falou das coisas do céu, que viu Jesus como de fato ele é, como o homem crucificado, que até hoje, quando Isaías 53 é lido entre os judeus, eles não conseguem compreender e falam, mas meu Deus, estava falando de Jesus aqui, ele foi traspassado, ele foi levado na cruz por amor a mim, para morrer por mim. Note isso, querido, olha o poder dessas palavras, olha o poder que Isaías acessou. Esse poder é para você acessar. Eu estou liberando algo sobrenatural na tua vida hoje. Eu estou dizendo porque há pessoas no reino que não acessam. Eu estou dizendo que há pessoas que conhecem palavra no reino, mas elas não conhecem o seu poder. Errais, Mateus 22, 29, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus quer que você conheça o caráter das Escrituras e Ele quer que você conheça o poder dEle, querido. Em nome de Jesus, seja uma vida diferente no reino do Espírito. Toma o teu espírito na mão hoje e faça a seguinte oração comigo. Pai, nas tuas mãos nessa noite, eu entrego o meu espírito. Eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Eu entrego a minha vida desse mundo. Para o Senhor fazer da minha vida aquilo que o Senhor quiser fazer. Se você quiser fazer essa oração comigo, querido, uma oração corajosa, e falar assim, eu não vou mais tolerar determinadas coisas na minha vida, eu não vou mais tolerar determinadas... E sabe, queridos? A nossa vida espiritual, ela evolui. Tem entregas que eu fiz ontem que elas não valem para hoje. Tem profundidades em áreas da minha vida que ontem valia uma coisa, hoje já não vale mais. Para eu acessar novos lugares em Deus. E sempre que eu vou acessar novos lugares em Deus, vem um novo pedido de prova de Deus na minha vida.
Então entenda as provas de Deus na sua vida, meu querido, minha querida. Que é para você acessar lugares mais maravilhosos em Deus. Eu nunca me esqueço que eu já passei por deserto, já fui testado em todas as áreas da minha vida antes de receber o pastorado. Mas anos atrás Deus falou, você vai ser provado. E às vezes a gente pensa que é só uma vez que a gente vai ser provado na vida. Mas cada nível que Deus quer que você suba, há necessidade de uma nova rendição para Deus. Há necessidade de rendições mais profundas. Uma vez a apóstola falou uma frase que nunca saiu da minha mente. A entrega de ontem não vale para hoje. A entrega que você fez ontem não vale para hoje. E eu percebi que aquela prova de Deus era para me jogar, para colocar uma outra coisa muito grande na minha mão. Ah, se eu soubesse antes. Só que Deus não fala, ele fala, vou te provar. E depois que ele te aprovou, ele fala, ah, filho, é que nem o Senhor Jesus estava sendo ali tentado, levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, mas após aquela tentação e prova, ao mesmo tempo, os anjos de Deus vêm e o servem. Você nota como o sobrenatural se abre, querido? O sobrenatural está se abrindo na sua vida hoje. O Senhor quer que você, que é sobrenatural, porque nós somos cidadãos de um outro reino, o reino dos céus. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós pertencemos a um outro reino. Ele quer que você saia desse lugar e encontre outro. Eu estou dando resposta para muitas pessoas hoje sobre como acessar o sobrenatural. Amém, meus queridos? Novas etapas na sua vida se abrem hoje. Decisões importantes têm que ser tomadas hoje. Amém, meus queridos? É isso que eu quero de você. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai querido, Pai amado, toma esse povo na sua mão hoje. Talvez a ficha que nunca tenha caído na cabeça caia hoje. Eu chamo, Pai, em nome do Senhor Jesus, rendições completas. Eu chamo rendições importantes nessa noite. A nossa alma grita. Ela grita como os ladrões da cruz. Ela grita como o povo que estava à beira da cruz. Ela grita com os romanos que escarnecem de nós. A nossa alma muitas vezes gera esses gritos dentro de nós. Mas eu quero dizer, aquieta-te, minha alma. Confia em Deus. Confia no Senhor. Aquieta-te. Aquieta-te hoje. Renda-te hoje ao sublime Deus, ao verdadeiro Deus, ao reino dele. Porque há um poder na nossa mão de fazer com o nosso espírito aquilo que nós desejarmos. E há uma única escolha que temos que fazer para o nosso espírito. Nosso espírito está aqui diante de ti, Deus. Eu posso querer viver com o meu espírito do jeito que eu quero. Eu posso entregar e me deixar vencer pelo diabo e entregar meu espírito ao diabo. Mas nós escolhemos nessa noite, de fato, render totalmente nas tuas mãos, entregar o espírito, o nosso espírito, Senhor. Para uma morte não física nesse instante, mas para uma morte de não desejar as coisas desse mundo, para que vivamos coisas sobrenaturais que nunca nós contemplamos, para que nessa última geração que nós estamos vivendo, que vai possuir o reino dos céus, nós possamos viver de fato, Pai, vivendo experiências com o seu reino que nenhum homem viveu em toda a história do planeta Terra. Há uma promessa do Senhor Jesus que há de se cumprir sobre as nossas vidas. Que obras maiores do que Ele faria. Até hoje não vimos as obras maiores. Não andamos sobre as águas. Não paramos o sol. Senhor, nós queremos ver as obras, não abrimos o mar. Nós queremos ver as obras maiores. E para isso, Senhor, eu sei que é requerido total rendição. Aliás, a coisa que fala mais alto aí no teu reino, Senhor, é sacrifício. A coisa mais respeitada no teu reino é sacrifício, porque o Senhor fez isso por nós. Foi isso que o Senhor fez. O Senhor veio fazer aqui na terra, o Senhor veio vencer aqui na terra para mostrar para a gente como se faz. O Senhor, meu Jesus, meu rei querido, o Senhor foi tentado em todas as coisas, mas o Senhor não cedeu. Oh, glórias! Obrigado, Senhor, que o Senhor não cedeu. O diabo queria tomar o domínio do teu reino quando ele te oferece os reinos desse mundo. Mas glórias ao teu nome, o Senhor jamais cedeu, jamais cedeu. Porque o Senhor não pode ser tentado pelo mal. Oh, glórias a Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos deixar tão grande lição. Nós que somos falhos, fracos, decidimos, Pai,
Em nome do Senhor Jesus, nos rendemos totalmente ao teu plano, ao teu propósito. Em nome de Jesus. E aquilo que nós somos fracos, seja tu a força em nós. Em nome do Senhor Jesus.